Feliz sábado, irmãos. Que alegria estarmos reunidos na casa de Deus, em mais um sábado, com a nossa família em Deus, que são os nossos irmãos. E a grande verdade é que desde o dia 5 de março, que eu estou ansioso para vir pregar aqui no púlpito da minha igreja, porque hoje eu tenho um testemunho maravilhoso para contar. Mas Deus tinha um tempo dele e hoje é o tempo em que eu posso contar esse testemunho para a igreja. Já estive contando em outros que passei, mas estava ansioso para vir contar aqui também. E vai ter uma parte do sermão em que a gente vai ter esse momento. Bem, como eu disse, é uma oportunidade maravilhosa estar aqui, e não só para mim, mas para todos nós. E agora nós teremos, para iniciar, um momento especial de leitura da Bíblia. Abra sua Bíblia em Salmos capítulo 42. Salmos 42, verso 5. Salmos 42, verso 5, diz assim: Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Amém? Irmãos, hoje nós estamos concluindo essa série que você vê aí, projetada no nosso telão aí. Os 4 T's da mordomia. Nós tivemos aí nesses 4 primeiros meses do ano, a cada sábado de mordomia, o estudo de um tema, de um desses 4 T's, né? Em janeiro estudamos sobre o templo, em fevereiro sobre o tesouro. Em março nós tivemos aí um convidado, no dia 9 de março, falando sobre talentos. E hoje chegou o dia de nós estudarmos sobre o tempo. Bem, sobre o tempo, quando eu falo sobre o tempo, eu gostaria, para iniciar, de fazer uma pergunta. Eu gostaria que vocês erguessem as mãos sinceramente, tá? A minha pergunta é: alguém aqui é ansioso? Ansioso. Os ansiosos consideram ansioso. Temos muitos, eu diria que mais de 50% da igreja, ansioso, né? Bem, nós temos alguns lugares que nós julgamos que são inférteis. Existem alguns lugares que nós achamos que são inférteis. Exemplo, quando a gente vai para a sala de espera de um consultório médico. Vamos concordar que isso não é agradável. Nós consideramos que ali é um lugar infértil. Ninguém sai de casa no intuito de ir para uma sala de espera, né? Nós saímos de casa para um compromisso, muitas vezes para uma consulta médica, mas temos que enfrentar, às vezes, uma sala de espera. E a verdade é que, por vezes, nós passamos 1 hora na sala de espera, ou mais, e a consulta com o médico é rapidinho, questão de minutos. Você já passou por isso? Que engraçado, né? Aí, quando nós voltamos para casa, nós temos mais a falar do que a gente viveu na sala de espera do que no consultório do médico. Aí você fala de uma criança que não parava de chorar, você fala de alguém conhecido que você encontrou, de alguma coisa que você ouviu as pessoas falando, ou de alguém que passou vendendo alguma coisa. Muita coisa acontece numa sala de espera enquanto a gente está ali aguardando a nossa vez. Pois bem, irmãos, o título do sermão de hoje será A Sala de Espera de Deus. A Sala de Espera de Deus, já que temos que falar de tempo, né? Bem, às vezes, nós vivemos um aparente silêncio da parte de Deus. Você já viveu isso? Um silêncio de Deus diante das nossas angústias.
como se fosse um atraso. Alguns personagens da Bíblia viveram exatamente essa experiência de estarem angustiados, esperando uma bênção chegar, mas aparentemente Deus está demorando. O primeiro personagem que eu gostaria de citar aqui é Moisés. Para quem já estudou a história da vida de Moisés, sabe que a vida de Moisés teve 3 fases. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés, ele foi como se fosse um playboy no Egito, né? Rico, fazia o que queria, né? Tinha o respaldo ali do reino. 40 anos da vida assim. Depois, os próximos 40 anos, foi um momento em que não aconteceu nada na vida de Moisés. Em que ele viveu um literal deserto. 40 anos no deserto com Deus. Sendo pastor de ovelhas. Eu creio que nessa fase da vida de Moisés em que nada aconteceu, ele aprendeu muita coisa. Mas o que é interessante é a gente pensar que, desde o Nilo, Deus já sabia o que ele queria para Moisés. O objetivo de Deus na vida de Moisés já estava traçado desde o seu nascimento. A gente vê a intervenção divina no nascimento de Moisés, protegendo ele, para que ele permanecesse vivo, para um dia cumprir o propósito dele. Mas ele vem cumprir o propósito dele com 80 anos de idade. Que aparente demora de Deus para cumprir esse propósito na vida de Moisés, depois de tanto tempo em que o plano já estava definido. Pois bem, primeiro caso, depois eu vou tentar entrar nas explicações, né? No mérito de explicar cada caso, mas primeiro exemplo, Moisés. Teve uma sala de espera de muitos anos. E já que falamos de Moisés, há de se lembrar também o povo de Israel, que também teve a sua sala de espera. O povo de Israel, nós sabemos que quando foram libertos do Egito, eles passaram 40 anos no deserto. 40 anos no deserto para percorrer um trajeto que, se você olhar no mapa, você vai ver que é um trajeto curto, muito pequeno. Não justificaria 40 anos para percorrer esse trajeto entre Egito e a terra prometida, Canaã. Mas Deus tem um tempo dele. O tempo dele não era o mesmo tempo dos israelitas. A promessa se cumpriu, mas houve uma sala de espera. Mais uma. São tantos exemplos. Temos também o exemplo da história de Davi. Olha, irmãos, quando eu era criança, eu sempre achava interessante e não entendia por que Davi foi ungido rei com tantos anos de antecedência. Você já parou para pensar nisso? Que a parte em que Davi é ungido é praticamente o início da história dele na Bíblia. E depois de muitos anos é que ele vem ser rei de verdade. Entre ele ser ungido e ele se tornar rei, muita coisa aconteceu na vida dele. Muita coisa. Quantos aprendizados ele teve, né? Então, aparentemente, a sala de espera, quando a gente leva em consideração esses personagens bíblicos, a sala de espera não é algo tão infértil assim. Há um propósito. Bem, foram no mínimo 15 anos entre Davi ser ungido e ele se tornar rei. Outro personagem que viveu alguns anos de espera foi Abraão. E essa espera é conhecida. Deus prometeu um filho a Abraão. Acontece que quando Deus prometeu um filho a Abraão, ele já tinha 75 anos. E o menino só chegou 25 anos depois. 25 anos depois, para alguém que já é velho, viver uma sala de espera dessa.
Olha só, as pessoas podiam dizer naquela ocasião ali, mas ele já está ficando muito velho. Nada justifica essa espera, essa demora de Deus. Né? Pelo raciocínio humano, nós podemos pensar assim. Alguém com 75 anos ter que esperar ainda mais 25 para que se cumpra na vida dele a promessa de Deus. Mas é aqui que nós começamos a entender que, para Deus, a lógica humana não importa. Não importa. Os argumentos humanos e a lógica humana não servem quando a gente tenta entender e explicar o tempo de Deus. A nossa pressa não interfere no tempo de Deus. E, como último exemplo, que eu só vou citar aqui, porque o próximo exemplo depois a gente vai realmente estudar a passagem bíblica. Mas o último dos exemplos que eu elenquei aqui foi a história de José do Egito. José do Egito, ele foi jogado no poço aos 17 anos, em torno disso. Ele era adolescente. Foi jogado no poço e depois disso ele viveu anos difíceis. Nós sabemos que ele só se torna governador depois de mais de 20 anos. É difícil você identificar na Bíblia a história de um personagem que não tenha esperado pelo tempo de Deus. Praticamente todos esperaram. Então hoje a missão vai ser acalmar um pouco o nosso coração. Porque se todos os personagens que a gente vai estudar aqui esperaram, por que é que eu e você não temos que esperar também? Bem, a história que nós vamos ler de verdade aqui, estudar bem, se aprofundar, é a história de Lázaro. A história de Lázaro, a sua morte e a demora da intervenção de Jesus nesse episódio bíblico. Então, abra a sua Bíblia em João capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do primeiro verso. Vamos ler primeiramente os 3 primeiros versos do capítulo 11 de João. Amém? Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Ok, vamos fazer uma pausa. Há informações bem importantes que vêm a calhar para esse momento da história. Primeiro, a Bíblia reforça e relembra quem é essa Maria da história. É aquela que lavou os pés de Jesus com o puro nardo, que quebrou o vaso de alabastro e lavou com seus cabelos os pés. É aquela Maria. E quem está doente é o irmão dela. E um detalhe que eu gostaria de reforçar aqui é como eles mandaram a notícia para Jesus. Quem é que estava enfermo? Aquele a quem tu amas. Nem precisa dizer o nome, que ele vai saber quem é. Tamanha era a aproximação, tamanho era o contato entre Lázaro e Jesus. Era um amor em que bastava dizer, aquele que tu amas está enfermo. Já se compreendia. Pois bem, eles eram amigos muito próximos. Maria, Marta, Lázaro e Jesus. Acho que se fosse hoje em dia, talvez eles tivessem um grupo no WhatsApp, né? Dos amigos, o quarteto ali. E na continuação nós vamos ver o que é que acontece depois que essa mensagem chega para Jesus. A mensagem foi enviada. Qual é a reação de Jesus? Vamos ler a partir do verso 4. Olha só. E Jesus, ouvindo isto, dade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois,
que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ok, então vamos lá. Jesus recebeu a mensagem. Qual foi a reação dele? 2 dias no lugar em que estava. É como se a mensagem lá do grupo do WhatsApp tivessem enviado, Jesus deixou lá os 2 certinho azul, né? Com azulzinho visualizada, mas não respondida. Ficou lá. Jesus ficou como uma estátua, né? Pois é, meus irmãos. Você já sentiu essa mesma sensação, como se Deus tivesse ficado como estátua na sua vida? No momento em que você está precisando tanto? Por que é que Jesus fez isso? Por que ele não foi na mesma hora que recebeu a mensagem? 2 dias? Uma espera programada? Bem, agora, quando a gente continua a leitura, nós vemos que a situação ela vai ficar crítica. Por quê? Aos olhos humanos não era possível esperar. Lázaro morreu. Para os olhos humanos é algo que é irreversível. Então vamos ver aí o desenrolar da história a partir do verso 7. Diz assim: Então, depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou. E depois disso disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que ele falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ok. Aconteceu a tragédia, que estava todo mundo preocupado, que não acontecesse. Marta e Maria tanto se preocupavam, pediram a intervenção de Jesus, e ele ficou mais 2 dias para tomar a iniciativa de sair. Irmãos, eu fico imaginando o contexto dessa chegada de Jesus nesse lugar. Imagine aí você, quando Jesus chega, o que será que as pessoas estavam pensando? Eu imagino que as pessoas olhavam para ele e diziam assim: olha a hora que ele vem, olha a hora. Ela lavou os pés dele com 1 ano de salário, com os cabelos, e olha a hora que ele vem, deixou o irmão dela morrer. Talvez essa fosse a reação das pessoas, né? Faz sentido pensar assim, inclusive. Bem, e o pior de tudo, eu vou colocar ainda mais um fator que agrava a situação, porque Betânia é muito pertinho de Jerusalém. Na verdade, de uma cidade, quando você está numa cidade, dá para ver a outra. Então, o problema não era exatamente a distância. Parecia mesmo que tinha sido uma negligência de Jesus. Era isso que aparentava, que provavelmente todo mundo estava imaginando. Se era Lázaro aquele a quem ele amava, por que essa negligência? Parecia não ter explicação. Mas aqui entra a parte do tempo de Deus. Jesus estava alinhado não ao relógio humano, não ao tempo humano, mas ao tempo de Deus. E aí vem a continuação a partir do verso 20, leia comigo.
Verso 20 diz assim: ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ok, vamos fazer outra pausa, irmãos. Vejam só, por que eu acho esse trecho da história tão interessante? Quando Jesus chega, Marta está muito brava. E ela diz assim: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas agora já aconteceu, e aí Jesus diz assim: não, mas ele vai ressuscitar. Aí ela diz o quê? Eu sei que ele vai ressuscitar lá no último dia lá, ele vai ressuscitar. Né? Que interessante, né? Veja só. Ela cria no passado, ela cria no que Jesus faria no futuro, mas não conseguia crer no que ele podia fazer no presente. Ela conseguia crer no que ele já fez no passado, no que ele poderia fazer lá no futuro, num futuro distante, mas naquele agora, no presente, estava faltando a fé, estava falhando. E quem sabe você não está assim hoje também. Vamos tirar um pouco Marta da jogada e pensar em você. Será que você também não é capaz de crer naquilo que Jesus já fez no seu passado e no que Ele vai fazer no seu futuro, mas você não está crendo no que Ele pode fazer agora? Bem, irmãos, o fim dessa história é o milagre que todos nós já conhecemos. Eu não vou ler o capítulo integralmente por uma questão de tempo, mas Deus realiza o milagre no presente, no tempo dele. Demorou à vista dos olhos humanos, mas ele fez, porque ele tem poder para fazer, e faz de acordo com o tempo certo, não com o meu e nem com o seu tempo. E o que eu acho muito interessante nessa história é que Jesus, ele procede da mesma maneira que Deus procedia nas histórias que eu citei aqui do Antigo Testamento. É a mesma lógica, é o mesmo tempo. Os mesmos episódios parecem se repetir. Uma espera que é intencional. E isso nos mostra que Jesus ele veio aqui à Terra para didatizar a metodologia de Deus. Deus sempre fez dessa forma. E Jesus vem e mostra na prática como é que funciona. Como é que funciona o tempo dele. Então nós precisamos entender de uma vez que tudo o que acontece em nossa vida, tudo o que acontece na vida do cristão, é para glorificar o nome de Deus. Inclusive as coisas ruins. Inclusive a espera, inclusive a demora. Tudo é para a glória dele. Nesse caso de Lázaro, para que a glória dele fosse mostrada a todos e ele fizesse um milagre da ressurreição, a demora precisava acontecer. E o milagre saiu muito maior do que aquilo que esperavam Marta e Maria. Isso é motivo para nós confiarmos em Deus. E quando eu falo que a sua glória se mostra, inclusive nas coisas ruins, algo que vai confirmar isso também está em João capítulo 9. Abra a sua Bíblia, volte uma página. João capítulo 9, verso 1 a 3. João 9, de 1 a 3. Diz o seguinte. Obrigado, irmão. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença.
E os seus discípulos lhe perguntam, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Ou seja, talvez nós tenhamos na nossa mente o conceito errado do glória de Deus, do que é bênção. Talvez o nosso parâmetro seja o que é bom e o que é ruim, mas coisas ruins também manifestam a glória de Deus e também podem ser bênção na vida do cristão. É muito necessária essa mudança de parâmetro, porque se nós levarmos isso em consideração, a demora de Deus para operar na sua vida, o milagre que você espera, pode ser nada mais do que a ocasião de se manifestar na sua vida a glória dele. É o propósito disso. Então, nós vemos aqui que ele não demora por falta de amor. Que isso fique muito bem claro. A demora de Deus não é por falta de amor, pelo contrário. É o contrário. Às vezes a demora de operar na sua vida é justamente porque Ele te ama. Justamente porque Ele espera mais. Porque Ele quer efetuar algo maior. E que o jeito dele, o roteiro dele é mais bonito. Bem, eu vejo isso da mesma forma como um pai que castiga o seu filho, esperando que ele melhore. Às vezes a demora de Deus na nossa vida é como se fosse uma tentativa de Deus de fazer com que eu e você melhoremos durante essa sala de espera. E são muito raras as vezes em que o nosso relógio bate com o relógio de Deus. São muito raras as vezes. Acontece que o relógio de Deus é marcado no tempo Kairos. O nosso relógio é Cronos. São tempos diferentes e às vezes não se alinham. Muitas vezes não se alinham, geralmente não se alinham. Mas a verdade é que Deus está acima do tempo. Ele está acima do tempo. Para Ele, passado, presente e futuro, tudo isso é a mesma coisa. E agora chegou a hora de eu contar o meu testemunho. Eu espero contar bem, porque todas as vezes que a gente vem contar um testemunho, não sei se já aconteceu com você, de contar um testemunho na igreja, esquecer uma parte, você vai lembrar em casa, né? Quando eu faço isso, minha esposa fica, Inclusive, se eu esquecer alguma coisa, você está autorizado, levanta a mão e diga: esqueceu isso, não deixa esquecer nada. Porque eu acho que o maior propósito de uma bênção é a gente contar para os outros. É para isso que serve, né? Não é para o nosso benefício, para a gente compartilhar a luz. E o meu testemunho foi o seguinte, deixa eu até abrir aqui algumas anotações. Irmãos, eu já preguei aqui um sermão chamado Nazireu, ou separado, né? Também foi um testemunho que eu vivi. Inclusive tem esse sermão gravado. Eu tenho um canal no YouTube, eu nunca vi sermões lá. Se chama Um Sinal Entre Nós. Se você tiver a curiosidade, coloque lá no YouTube, Um Sinal Entre Nós. Tem esse e outros sermões. Fiz questão de enfatizar que 2019 foi o pior ano da minha vida. Pior ano da minha vida, e aconteceu muita coisa ruim, muita coisa que por conta da minha desobediência eu tive as consequências, fui colhendo as consequências em 2019. E uma das coisas que aconteceu em 2019, meus irmãos, foi um concurso que eu fiz, concurso do estado da Paraíba. Eu lembro que estava tanta coisa ruim acontecendo que eu fui fazer essa prova até com o braço quebrado. E fui fazer o braço de escrever. Fui fazer a prova do concurso. E justamente nesse tempo, eu tive muitas batalhas. E uma delas foi ser transferido da escola que eu trabalhava para uma escola bem distante. Você sabe, quem é prestador de serviço aqui sabe que a gente não tem querer, né?
A gente tem que ir para onde mandarem. E eu trabalhava no Estadual da Prata, já fazia 2 anos. E aí, ainda morava em Queimadas, eu tive que ir trabalhar em Puxinanã, na escola estadual de lá. Todos os dias, 40 quilômetros. De Queimadas para Puxinanã, eu pegava 3 conduções. E a verdade é que durante esses 5 anos lá em Puxinanã, eu vivi muitas batalhas, muitas injustiças, que pouquíssimas pessoas sabem. Eu lembro que, por exemplo, eu sempre fui professor do 3º ano do ensino médio, né? Então, graças a Deus, eu sempre tive a graça de ter muitos alunos aprovados no 1980. Mas esse meu esforço nunca era reconhecido na escola. Sempre o reconhecimento era dado a outras pessoas e eu ficava me sentindo injustiçado. Além dos 40 quilômetros, eu tinha que chegar exatamente no horário, porque se não chegasse no horário, levava reclamação. O trabalho não era reconhecido. E isso ficava cada vez mais cansativo, porque todos os anos eu pedia a remoção de Puxinanã para uma escola aqui em Campina e não conseguia. Foram muitas lutas e batalhas e eu ainda não falei sobre o concurso lá de 2019, né? Mas quando eu fiz o concurso de 2019, eu não passei. Na verdade, eu bati na trave. Eu fiz 81,5. Quem fez 82 entrou. Concurseiro, eu acho que já deve ter passado por alguma coisa parecida, né? Fiz 81,5 pontos, quem fez 82 entrou. E fiz outros concursos que eu fazia 86 pontos, quem fez 87 entrou, e sempre eu ficava angustiado. E eu ficava ainda mais angustiado porque eu via que o Estado chamava professores de outras disciplinas que estavam bem mais longe do que eu, mas chamavam e eu não entendia por que aquilo estava acontecendo. Muita coisa errada acontecendo. E essas injustiças, uma amiga minha viu e disse assim: Felipe, por que você não coloca na justiça? Por que não entra com um processo? E eu entrei, né? Na verdade, eu fui falar com o advogado, ele disse assim para mim: olha, Felipe, eu vou ser bem sincero com você. Há 99% de chance de você não conseguir isso, tá? Porque nunca aconteceu um caso de conseguir entrar por essa forma. Aconteceu uma vez lá em Pombal, mas é porque o juiz era amigo e tal. Mas aqui em Campina Grande não tem nenhum caso parecido com esse. Então a gente vai entrar, mas já esteja ciente disso. Então eu disse: está certo, vamos entrar mesmo assim. Ok, irmãos. Isso foi no início de 2022, salvo engano. E o processo foi passando lá e eu nem lembrava mais dele, porque eu não tinha esperança nenhuma praticamente desse processo dar certo. Só que aconteceu que em uma manhã de julho do ano passado, eu estava dormindo ainda. Era um feriado, então, não sei se era, acho que era um feriado. Não era dia útil. Eu estava dormindo e dormi até tarde nesse dia. Mas quando eu acordei com algumas ligações do advogado e mensagens, né? E eu descobri que enquanto eu estava dormindo, o meu Deus estava lutando por mim. Ele guerreia por nós, quando a gente menos espera. E, irmãos, aquilo que tinha tudo para dar errado, deu certo. O advogado, ele me mandou o julgamento que tinha sido gravado. E aí é muito interessante ver esse julgamento pela ótica de um cristão que entende o grande conflito. Porque eram 3 juízes que iriam decidir a situação. E aí ele mandou o julgamento para mim, eu fui assistindo, aí no julgamento 2 juízes já tinham dito: não vai dar certo, já decidimos aqui que não tem como. E foi o julgamento todo assim, eu disse: não, acho que ele se enganou, ele me mandou achando que deu certo, mas deve ter dado errado, na verdade.
o julgamento quase todo, 2 juízes indo contra mim e um indo a favor. Aí, quando eu já estava perdendo as esperanças, aí uma juíza disse assim, olha, eu olhei aqui, eu resolvi revisar aqui os documentos e eu acho que eu mudei minha opinião. Eu acho que eu vou mudar o meu voto. E o juiz que estava votando contra ficou, né, um arara ali. Não, você não pode fazer isso. Não, mas eu quero, eu decidi agora que é mais justo sim que ele entre, não sei o quê. E ela deu os argumentos daquilo que a gente espera. E deu certo. Votaram, a decisão foi tomada. O Estado tinha 10 dias para recorrer, não recorreu. E a decisão foi ao meu favor. Mas a questão, irmãos, a história não termina por aí. Seria muito bom que terminasse por aí, mas não termina por aí. Por quê? Eu achava que, pronto, o Estado decidiu, a Justiça decidiu, então isso significa que semana que vem eu estou efetivo em uma nova escola, né? Pois é, não é bem assim, né? Que ilusão, né, Lucas? Irmãos, eu passei 8 meses aguardando aquilo que, pela decisão judicial, eles diziam sempre assim, tem que ser dado o prazo de 10 dias. Aí o Estado não cumpria. Aí daí eu repeti o processo. Mais 20 dias. E ficava cada vez mais adiando. E aí eu comecei a ficar agoniado e pensando que a justiça, na verdade, não funcionava. Foram 8 meses. Irmãos, é importante que se diga que na minha mentalidade, a única aresta que precisava ser aparada era a minha vida profissional, porque na minha vida pessoal, graças a Deus, eu já estava muito bem. Até contei a história, o testemunho, casei com Emily, reformulei minha vida. Mas na minha vida profissional, eu sofria demais. 40 quilômetros por dia para ser desvalorizado naquele lugar, uma escola que tinha muitos poréns ali, coisas que não me faziam bem. E acontece que desde julho, durante 8 meses, eu olhava todos os dias o Diário Oficial da Paraíba. Todos os dias, na esperança de que saísse meu nome. Segundo o advogado, era só o que restava era sair o meu nome no Diário Oficial. A decisão judicial já tinha sido tomada e o Estado perdeu o prazo de recorrer. Todos os dias eu olhava. E aí vi uma coisa curiosa no Diário Oficial, que era a publicação do nome de uma psicóloga que conseguiu ser chamada sob júdice, assim como eu. Mas tinha uma curiosidade sobre esse caso, porque lá dizia que o processo dela tinha sido decidido no ano de 2007. Aí eu disse, 2007? Então significa que eu vou esperar pelo menos uns 15 anos ainda? Aí eu me entristeci, irmãos. Eu meio que nesse dia eu me desiludi. Eu estou pensando que vai acontecer, a cada dia eu abro achando que vou ser chamado, mas... Enfim. Então, em fevereiro, eu meio que já estava jogando a toalha. Até que, no dia 4 de março, aconteceu uma coisa. Sentindo muito mal, voltando para casa na van, olhando para o céu e me perguntando até quando essa vida, né? Até quando esse sofrimento? E eu sempre olhava o Diário Oficial, ou antes de dormir, porque ele geralmente é publicado de madrugada. Então, eu olhava antes de dormir, ou ao acordar em casa, ou às vezes na escola, né? Mas eu sempre tinha colocado na minha cabeça o seguinte, no dia que sair o meu nome, a minha primeira atitude vai ser me ajoelhar e orar, onde quer que eu esteja. Pode ser dentro da van, eu vou ajoelhar e orar. Já tinha me destinado nisso. E no dia 5 de março, eu estava me arrumando para trabalhar. Aí lembrei, né? Acho que eu vou olhar aqui hoje. Aí, enquanto eu estava colocando a roupa, abri ali, estava carregando, o Emily estava fazendo o almoço na cozinha. Quando eu abri, eu nem precisei colocar meu nome na busca, eu só desci assim um pouquinho, estava lá meu nome, Felipe Moura Galdino, efetivo do Estado da Paraíba. Eu nem acreditei, porque era tanto tempo de espera, eu já estava desiludido, e a minha reação não foi nem se ajoelhar, foi colocar meu rosto no chão e orar. Primeiro agradecer, né? Eu tenho que agradecer a Ele. E
Aí, quando eu fui para a cozinha para contar para a Emily, né? Aí eu cheguei e disse assim, eu nem sei como é que eu vou te contar isso. Aí ela falou assim, eu não acredito, o que é que você quebrou? Ela disse, não, não foi nada disso, não. Aí quando eu contei, aí a gente se abraçou, começou a girar, né? Mas, irmãos, eu gostaria de cores, tá? Porque eu passei por uma sala de espera, certo? A minha sala de espera começou lá em 2019, quando saiu o resultado do concurso, e eu fiquei na trave, e eu tinha tanta expectativa de entrar, porque eu sabia que eu tinha feito o concurso muito bem, e eu tinha colocado na minha cabeça, no dia que eu entrar, lá em 2019, quando eu entrar, quando sair meu nome, eu vou no restaurante tal, que era lá perto do meu trabalho na Prata, vou no restaurante tal, porque eu vou ter um almoço com Deus. Vai ser só eu e ele, um encontro especial. E aí eu lembro que quando saiu o resultado lá em 2019, eu fiquei tão frustrado que eu disse assim, eu vou mesmo assim para esse restaurante, porque senão eu vou ficar mais triste ainda. Aí fui no restaurante no dia, comi, muito triste, mas eu sentia Deus falando para mim assim, ainda vai acontecer, tá? Aguarda, que eu tenho meu tempo, ainda vai acontecer. Eu senti Ele falando isso ao meu coração, mas já faziam tantos anos, né? Eu fui, no dia que eu fui chamado, tomei posse, no outro dia eu fui na escola me despedir, né? Graças a Deus foi uma despedida linda, os alunos todos fizeram um corredor assim para me aplaudir na minha saída da escola. Foi lindo. Com os alunos eu nunca tive problema, sempre foi muito valorizado. Acho que era isso que me dava também muitas forças. Saí, e aí quando a van ela vem de Puxinanã, geralmente ela vem ali pelo Monte Santo, Bela Vista. Quase sempre ela vem por esse caminho. Só que nesse dia a van foi um caminho diferente, ela veio pela Prata. E ela foi passando na frente do restaurante que eu tinha marcado. E aí eu fui no restaurante, e aí sim, eu fiz aquela refeição que a gente tinha combinado, aquele restaurante agradecendo. Irmãos, mas ainda sobre os bastidores, esses 5 anos foram difíceis, e eu aprendi tanta coisa. Em 2019 eu era outro Felipe, como eu já contei aqui no meu texto. A minha cabeça era invertida em relação a muita coisa. E Deus foi me ensinando, na base da dor. Muita coisa eu fui aprendendo. Ou seja, eu não estava preparado para receber a bênção em 2019. Em 2019, Deus chamou... Em 2019, o Estado chamou 60 professores. E em 2024, Deus chamou mais um. O Estado chamou 60, Deus me chamou em 2024. No ano em que eu já talvez estivesse mais apto a receber essa bênção. Final do mês de fevereiro, vocês devem lembrar o que é que aconteceu aqui na igreja. Os 10 dias de oração. E esses 10 dias de oração serviram para que eu tomasse decisões com Deus muito importantes, que eu me comprometesse em algumas questões que eu não me comprometia antes, e que eu fizesse com Ele alguns pactos. Foram dias em que eu jejuei, e eu clamei com um objetivo específico. Naquela urna que estava aqui, eu coloquei simplesmente o nome nomeação, porque Deus já sabia muito bem o que eu queria. E foram dias de contato, de compromisso, em que eu firmei com ele, por exemplo, questões relacionadas à oferta, que existiam ainda pendências. E eu firmei compromisso com Deus. Resolvi as pendências que faltaram. E não passou uma semana, irmãos. Não passou uma semana. E aquilo se concretizou. Você sabe como é o sentimento de ter a certeza de que você está recebendo a resposta. Quando a bênção vem com a assinatura de Deus embaixo, que não tem como discordar, que aquilo não foi um milagre. Eu lembro quando eu fui contar para a diretora da minha escola, que eu havia sido chamado como efetivo, e as circunstâncias de tudo isso, ela disse, olha, Felipe, não tem outra explicação, isso foi um milagre mesmo. A minha bênção serviu como testemunho, para que todas as pessoas pudessem ver o poder de Deus na minha vida.
E que as injustiças, elas não ficam ao léu. O cristão, ele não é desamparado. Nós temos um Deus que olha por nós. Ele se preocupa conosco. Ele vê o nosso sofrimento e Ele está pronto a agir. E Ele cuidou de cada detalhe, irmãos. Porque uma das minhas preocupações era a seguinte: ok, eu fui chamado, mas para onde vou me encaminhar? Imagina se me encaminha para uma cidade ainda mais distante de Puxinanã, ou mesmo para Puxinanã de novo. Ai, não, aí já vinha outra preocupação. E sabe para onde me encaminharam, irmãos? Para a escola do lado da minha casa. São menos de... Bem, eu gostaria de fechar essa parte do testemunho só dizendo uma frase que talvez... Na verdade, vamos ler Salmos capítulo 41. Aliás, capítulo 40. Já estou caminhando para o fim, eu sei que a hora está avançada. Salmos capítulo 40. Ainda temos bênçãos para receber. Salmos 40, verso 1. Amém? Fértil. Mesmo sem constatar sinais da presença de Deus, nós precisamos confiar e depender dEle. Porque milagres acontecem quando você não tem o suficiente, não é quando você tem o suficiente. Milagres não acontecem quando você pode, mas quando você não pode. Milagres não acontecem quando você é capaz, mas quando você não é capaz. É quando Deus age. E a hora certa, meus irmãos, é a hora que Ele chega. Não tenha dúvida disso. A hora certa é a hora que Ele chega. E mais importante do que chegar lá na bênção, é o que acontece enquanto você não chega lá. Tudo que você reforma, tudo que você aprende, até chegar na bênção. A última leitura que eu gostaria de fazer está em Isaías, capítulo 40. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 40, verso 31. Diz o seguinte, esse é um dos meus versos só. Diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se... Será que não é Deus que está esperando por você? Irmãos, as bênçãos, elas precisam de suporte, de preparação. Muitos personagens bíblicos só vieram entender isso depois que a bênção se concretizou. E depois da concretização da bênção, simplesmente você não tem nada a perguntar. Eu vejo alguns irmãos que dizem assim, algumas pessoas dizendo assim: olha, quando eu chegar no céu, eu vou ter tantos porquês, tantos questionamentos a tirar com Jesus, tantos porquês. Agora eu acho isso até um pouco engraçado, porque lá em João capítulo 16, verso 23, diz que naquele dia, nada me perguntareis. Quando você estiver no céu, face a face com Jesus, não haverá nada para perguntar. Tudo vai estar muito explicado e solucionado. Nós não teremos palavras. Tudo vai fazer sentido. Tudo que você viver nessa terra vai fazer sentido. E você vai entender a perfeição do tempo dele. Irmãos, se Deus falou, acabou, vai acontecer. Creia nisso. Se Ele falou, se a promessa de Deus vai acontecer. E a nossa espera, ela deve ter uma outra forma. Transforme a sua espera em esperança.
Nós somos adventistas. Adventista, para mim, significa esperançoso. Significa isso. Nós o advento de Cristo, que é a promessa dele. Se a promessa vai acontecer no tempo dele. E nós devemos fazer deste mundo a nossa sala de espera. Reformar tudo aquilo que tem de ser reformado. Enquanto nós esperamos, transformando a nossa espera em esperança. E outra coisa, fé só serve para quem tem esperança. Quem tem fé e não tem esperança, de que serve a fé? Lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. É para isso que serve a nossa fé, para que nós possamos acreditar naquilo que nós esperamos. Eu falo das bênçãos que Deus tem para você, mas eu também falo da volta de Cristo. Aquele dia que o céu vai se rasgar e nós vamos ser levados para uma terra onde não haverá nenhum mínimo sofrimento. E nós estaremos face a face com Jesus, simplesmente para agradecer e abraçá-lo, sem nenhuma pergunta a fazer. Creia nesse poder. A sua vida vai ser transformada. Os dias gerão consolo, porque você confia no tempo Kairos, o relógio de Deus. Agora eu gostaria de chamar o grupo que vai fazer o nosso último louvor. Vamos cantar e após isso nós oramos.